comigo lá na origem, em Gênesis, capítulo 12. Eu troquei a minha tradução, voltei aqui para a Almeida Corrigida. Acho que fica mais certo com a dos irmãos aí embaixo. Estava usando já hoje a da King James. É um pouco diferente a linguagem. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12. Aleluia. O tema: Deus chama Abrão. Ele faz promessas. Quem tem promessa aqui, faça assim. Muita gente com promessa, né? Você crê que Deus continua o mesmo? Então fica na posição que as promessas do Senhor vai se cumprir na sua vida. Glória a Deus. Aqui ainda era Abrão. Não tinha o Senhor trocado a Abraão. Abrão significa grande, né? Abraão, pai de multidões. Abraão, pai de muitos, mas Abraão, pai de multidões. Amém? Deus chama Abraão, ele faz promessa, é o tema. Glória a Deus. Todos encontraram Gênesis 12? Esse é bem fácil de encontrar, né, irmãos? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Alguém sabe quem escreveu Gênesis? Quem é o corajoso que vai levantar a mão aqui? Moisés. Muito bem, Moisés. O livro mais antigo da Bíblia é quem? Agora acertou. Você trocou aí. Jó é o livro mais antigo. É que a nossa cronologia não está na ordem correta, mas sim o Pentateuco, né, que começa com Gênesis e ali vai, que foi escrito por Moisés. Amém? Bom, todo culto é culto de ensino, né? A gente não pode perder a oportunidade de ensinar. Eu sempre destaco que um bom obreiro tem que ter, né, um bom ensino, tem que ter espiritualidade, ele tem que ter, né, os dons espirituais para ser completo. Toda vez que abrimos a Bíblia, estamos aprendendo. É o Senhor que está falando, é o Deus da sabedoria. E nós, né, ficamos gratos por poder aprender. Estou vendo nosso irmão Haroldo lá no fundo. Deus abençoe. Nosso irmão Haroldinho chegou ali. Deus te abençoe, viu, Haroldinho? Glória a Deus. Fiquei feliz de ver o senhor aí. Glória a Deus. Vamos à leitura, irmãos? Pode ficar sentadinho mesmo, não tem problema algum. Diz o texto: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Peço que o nosso presbítero Valdinei me dê só um pouquinho de voz, para mim não ficar tão rouco. Glória a Deus, que eu pretendo pregar até meia-noite. Amém. Glória a Deus. Pode baixar um pouquinho agora? Aí, aleluia. Brincadeira, irmãos, nós temos muita coisa a fazer nessa oportunidade. Amém? Então nós vamos entrar na palavra. Irmãos, esta palavra é uma palavra muito conhecida entre toda a igreja, aonde o nosso patriarca Abraão foi chamado por Deus. E não é à toa que ele é conhecido por ser pai da fé.
A grandeza deste homem é tão grande, tão tamanha, que no judaísmo ele é reconhecido, no islamismo ele é reconhecido, no cristianismo ele é reconhecido, em todas as fés, religiões, Abraão é reconhecido. Jesus não. Os judeus não reconhecem Jesus. O Islã então nem se fala. A igreja, por ser conhecedora da palavra, sabe que Jesus é maior que Abraão. O próprio Abraão sabe que Jesus é maior. Mas a honra que Deus deu a este patriarca foi tão grande, tão tamanha, que todas as religiões têm Abraão por pai, por obedecer à voz de Deus. Eu fiz uma pergunta se alguns entre nós têm promessa. Boa parte levantou a mão. Para que essas promessas venham a se cumprir, o segredo está na obediência, queridos. E coisa difícil é obedecer. Este texto foi o primeiro texto que eu preguei desde a fundação desta igreja. Foi com esta palavra que demos abertura à primeira reunião. Irmãos, para a gente estarmos aqui hoje, eu sei que a igreja é muito simples, o pastor aqui é simples, mal sabe falar, os utensílios é simples, mas para chegar aqui, até aqui, eu tive que obedecer a Deus e sacrificar muitas coisas. O caminho para vivermos a promessa é um caminho de sacrifício. Eu não estou dizendo da cruz para a salvação, porque essa Jesus já fez por mim e por você. Eu falo o caminho de vivermos promessas. É um caminho de renúncia. A primeira coisa que eu tive que renunciar foi minha profissão. A minha última ficha em carteira de encarregado. Trabalhava na Arauco. O senhor falou que hoje Deus não tirou, né? Aprendi com o senhor. Deus não tirou a função, continuo sendo encarregado, agora de Cristo. Eu conduzo a igreja a Ele, porque breve Ele voltará. Mas quantas coisas eu tive que deixar para trás? Amigos, pessoas que eu amava, momentos com minha própria família, tantas coisas, saúde, quantas e quantas vezes preguei doente, ministrei cura, vi Jesus curar através da minha vida e eu enfermo. Então o caminho que nos traz até aqui é um caminho marcado por muitas marcas. E eu estou pregando para gente que tem promessa. Fica firme nelas, porque vai valer a pena. A ordem de Deus a Abraão é que ele deixasse a parentela. Até então Abraão não conhecia quem era Deus, mas uma voz o visitou e falou com ele. Ele não viu a este Deus, certamente nem eu nem você vimos a face de Deus. A Bíblia descreve que quem vê a face do Senhor morrerá. Quer conhecer Jesus? Se é loiro, se é ruivo, se é pardo, morra que você conhece Ele. Sei que ninguém quer, né? Agora, conhecer Jesus. Depois, né? Depois você vai conhecer Ele. Os nossos pais da fé que descansaram no Senhor já conhecem. Consegue ver a face dele. Nós não. A glória de Deus é tamanha. Nós não suportamos a glória de Deus. Abraão, obedecendo ao Senhor, deixou tudo para trás, conforto para trás, gente. Quem é que deixa conforto para trás? Tinha uma vida boa,
família comercial, nome, na cidade de Harã, estabilidade. Aí Deus o visita e fala assim: olha, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele nem tinha terra ainda. Vou te mostrar. Saiu da sua terra sem saber para onde iria, confiando em Deus. A pergunta é: você confia em Deus, irmão? Você acha que esse homem, para chegar no mérito de ser chamado de pai da fé, foi de qualquer jeito? Não. Ele obedeceu a voz. Pegou escravos, pegou suprimentos, juntas de jumento, provisão e partiu para o deserto. Aí eu te pergunto: você quer ser grande como Abraão? Quer viver promessa como Abraão? Você tem coragem de deixar o conforto para ir para o deserto? Deus te testa, irmãos. Deus me testou inúmeras vezes para estar aqui. O caminho não é fácil, mas Abraão foi. Obedecendo a Deus no meio do caminho, no deserto já, tudo que ele levou, ele perdeu. Perdeu junta de boi, perdeu provisão, perdeu os escravos, perdeu tudo. Quase perdeu a própria esposa para Faraó. Porque é assim que Deus faz. Ele te leva para lugares, para desertos que você vai perder muita coisa, para não chegar lá na frente para dizer que fui eu. Não, foi minha estratégia. Não, foi minha ideia. Não, foi porque eu reservei um pouquinho no banco. Deus tirou tudo de Abraão no deserto para que Abraão reconhecesse que Deus era Deus da provisão. Não é à toa que lá na frente agora, lá no Monte Moriá, Abraão, confiando no Senhor, está disposto a entregar Isaque. Ele já conheceu o Deus da provisão no deserto. E eu falo para você, quantos desertos você já passou? Quantas vezes você já viu a mão de Deus te ajudar? Quantas vezes dentro desta igreja, eu desesperado, e antes do virar da meia-noite, Deus chegar com a provisão que eu precisava. Quantas vezes o Senhor já me socorreu, já te socorreu. Agora não será diferente. Talvez você está passando por outro vale, por outro deserto. Não será diferente. Deus vai se manifestar na sua vida. Deus é Deus provedor, e Ele honra a história de quem honra e caminha com Ele. Deus já me honrou inúmeras vezes, igreja. Eu fico preocupado às vezes, cobro obreiro, cobro igreja, mas o Senhor já me provou que é comigo. Inúmeras vezes. É que nós somos ansiosos mesmo. Às vezes a gente está lá olhando, a despensa está vazia, e não estamos acreditando que Deus tem poder de enchê-la novamente. Só que com Deus é diferente as coisas, irmãos. Deus não prospera quando está pela metade ou 30%, não. Na história da viúva, quando tinha a última refeição, quando tinha apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ali Deus chegou. É na hora certa, no momento correto. Deus não atrasa e também não adianta. Não adianta querer você acelerar o processo. Deus não adianta processo. Você vai ter que passar por ele. Para ter maturidade de carregar o peso de viver a promessa, de viver o propósito com Deus.
E esta igreja está a um passo de viver um grande propósito. Você que está me ouvindo e tem promessa, você está a um passo de viver um grande propósito. Mas fica firme. Não desista. Mesmo que o deserto pareça não acabar, fica nele. Foi Deus que te colocou, permaneça. Porque Deus lá no final vai honrar a tua fé. A Bíblia descreve que muito melhor é o final das coisas que o começo delas. Tem coisa boa chegando para você. Nosso pastor falou, novas coisas acontecerão, e eu creio, virão. Nós vamos desfrutar um novo tempo. Lá fora o tempo é de crise. Lá fora o caos está instalado. Mas nós temos um Deus que em tempos de crise Ele se manifesta e muda o cenário. Não se preocupe com o teu amanhã. Mas se tiver que se preocupar, se preocupe se teu nome está escrito no livro da vida. Porque a partir dessa, ser Jesus não dá, irmão. Já sofremos tanto na terra, para passar a eternidade no inferno? Não. Não queira isso para a tua vida. Jesus já disse, no mundo tereis aflição. Pensa num povo que tem aflição, é nós, irmão. Nós somos tribulados, passamos por tribulação, aflição. Mas pode notar que a aflição, a tribulação do crente é passageira. Ela vem e vai. Mas quando não temos Jesus, ela vem e fica. E a pessoa roda e não sai do lugar. Então, abra teu coração para Ele. Obedeça mais a voz dEle. Esteja aonde Ele quer que você esteja. A epígrafe mencionada aponta que Deus falou a Abraão, eu vou te mostrar o lugar. Mas no capítulo 11, no versículo 31, o texto diz, e tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. Presta atenção, Terá, pai de Abraão, saiu da terra de Ur dos Caldeus para ir para onde? Canaã. Mas no meio do caminho, frustrações aconteceram, surgiram problemas. Terá perdeu o filho, coincidência à parte, também se chamava Harã. O luto surgiu, algo aconteceu, e eles ficaram, habitaram, coincidentemente em uma cidade que também se chamava Harã, e estacionou ali. Eu te pergunto nessa noite, você que tem promessa, você que estacionou pelas dificuldades que surgiram, você quer que as promessas se cumpram, levanta acampamento de Harã, sai da zona do comodismo e viva aquilo que Deus preparou para você. Irmão, Deus me chamou. Eu quero introduzir aqui rapidamente o testemunho da igreja. Eu tinha pavor de
ouvi os profetas virem anunciar que Deus estava me chamando para estar à frente de uma igreja. Eu não queria estar aqui aonde estou. E Deus chamando, já não te enviei eu, já não te capacitei eu. Aonde eu ia, jovens, velhos, crianças, todos profetizavam tudo de uma maneira similar. Já não te capacitei eu, já não te enviei eu, porque temes aos homens. Eu entendi o recado, eu sabia o que era, mas eu relutava. Quem tem juízo, irmão, não quer ser pastor de jeito nenhum. Quem conhece o sofrimento pastoral sabe o que eu estou dizendo. Muito se ilude em apenas pegar um microfone como esse e pregar o evangelho, cantar ao Senhor, mas pastorear, irmãos, vai além disso. Pastorear é ser psicólogo muitas das vezes, é ser um administrador, é ser muitas das vezes um porteiro, muitas das vezes um Uber, é ser um parceiro, é mexer com o povo, e o povo é difícil de lidar. Moisés dizia a Deus: eu sou mãe desse povo. Elias dizia a Deus: eu não sou melhor que meus pais, me leva logo. O próprio Filho de Deus veio à terra, o que nós fizemos com ele? Matamos. O povo é difícil, irmão. Cada um tem seu pensamento, cada um tem sua forma, sua temperança. O pastor não pode ser conduzido por um achismo de A, B ou C. O pastor tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Há 8 anos tenho pregado a mesma mensagem. Tenho ensinado de igual forma. E quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu não suportava mais ouvir. A última vez eu fui na casa da missionária Castorina, hoje não está conosco. Eu fui para orar por ela. Eu ponhei a mão na cabeça dela. Comecei a orar por ela, ela começou a sapatear, quem é pentecostal entende. Marchar, já veio com o dedo na minha cara, já entendi que Deus ia falar. E novamente, profecia. Cheguei em casa, frustrado. Falei com Deus, num sofá de capa vermelha que minha mãe tinha. Nem casado eu era ainda. Falei: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Naquele momento eu liguei a TV, havia um missionário pregando na TV, e até na TV Deus falou comigo. Eu falei: não é possível. Me rendi ao Senhor, falei: vamos fazer um combinado. Eu sei que não vai dar certo, mas eu vou fazer, com um intuito: desmascarar esses profetas que o Senhor está levantando para falar comigo. O próximo que vir falar comigo vai ser envergonhado. Peguei meu telefone, Google, pesquisei o modo mais viável de abrir um ministério e mais rápido. Apareceu lá um contador. Aí tinha uma taxa na época, há 8 anos atrás, a taxa já era de 1.600. Padrão. Eu já dei um sorriso porque não tinha uma moeda no bolso. Já tinha desistido da minha profissão. Peguei a minha moto vermelha que eu tinha, desci. E fui no primeiro contador, que é o Hélio.
Mas fui sem esperança alguma, sem dinheiro, só obedecendo a voz de Deus e dizendo: vai dar errado. Chegando na Contec, não é porque ele está aqui, porque todo ano eu falo isso. Vocês já ouviram esse testemunho? Então não se constranja, eu já contei isso já outras vezes. Eu nunca fui tão bem tratado na minha vida como foi aquele dia. Desde pelos que trabalham na recepção ali, até hoje, nunca fui tratado daquele jeito. Eu sou sistemático, vocês me conhecem. Não, o senhor senta aqui, daqui a pouco já vou te atender. E logo já me atenderam, sentei com esse rapaz bonito aí. E ele perguntou que poderia ajudar, e eu falei a respeito da igreja. E ele já foi conversando comigo, batendo na liteca do computador, e eu perguntando quanto que vai ficar. E ele: não, amanhã nós vemos isso. E eu perguntando, preocupado porque eu não tinha dinheiro. E ali ele foi dando entrada na ata. E o assunto se encerrou, ele falou: volte amanhã. Saí assim, né? Falei: vamos ver o que vai dar. Aí outro dia voltei, ele já tinha dado a entrada na ata, já tinha iniciado o processo. Aí eu perguntando quanto vai ficar, ele falou: olha, minha parte eu não vou cobrar, vou deixar só as taxas. Caiu para 600. De 1.600 caiu para 600. Falei: olha, Deus está trabalhando. Mas mesmo assim não tinha os 600, irmão. Não tinha. Ele falou: volte aqui amanhã. Fui para a minha casa, deitei no sofá de capa vermelha de novo. Estava igual Elias de Baduzimba. A mãe chegou lá do trabalho e perguntou: e aí, como que foi? Falei: deu certo, mas ainda falta R$600. Daí ela falou assim: então não seja por isso, acabou de cair meu PIS, saca e paga. Como é que hoje eu vou falar que eu vou desistir, irmão? Como é que hoje eu vou parar? Quando vem a prova, a dificuldade, é difícil mesmo, dá vontade de chutar o barco. Mas toda vez que eu tive por um fio de desistir, eu lembrava das minhas pregações. As minhas pregações, que às vezes foram duras, que vocês ouviram, vinha como ondas na minha cabeça e falava assim: você não pode parar. Você pregou, você tem que dar exemplo. Eu ficava com vergonha, irmão. Não, tudo que dava, até o que estava para dar errado, dava certo, irmão. Fui alugar o salão. Primeiro salão cabia aqui em cima, aqui, ó, desse altar, bem pequenininho. Cheguei lá, R$400 o aluguel. A mulher falou assim para mim: se tu alugar, eu dou o dízimo do aluguel do salão para a igreja, para ajudar. Até nisso, irmão. Foi a única que fez até hoje. Aluguei o salão. E vocês conhecem a história. Cresceu de uma tal maneira. E eu achava que daria errado. Quando Deus fala, está falado, irmão. Não duvida no teu coração, apenas obedeça. Apenas acredite, se agarra, faça como Jacó, agarra. Deus vai honrar a tua fé. Não é fácil não, mas Deus é Deus de promessa. É Deus que conduz nossos passos. É Deus da providência. É o Deus que eu vi enviar inúmeras vezes o socorro financeiro. Quando eu achava que não teria mais recurso, eu falava: acho que chegou o fim do propósito. Deus enviava a resposta. Nunca trazemos um mês de aluguel. E eu creio que no tempo determinado o Senhor vai nos dar um terreno nessa cidade. Nós vamos ter uma sede própria. A igreja vai expandir, nós vamos ajudar muito mais pessoas. Porque quando Deus levanta alguém, não é apenas para que esse alguém viva as bênçãos do Senhor. Não foi o que o texto disse. O texto disse: farei de ti, Abraão, tu serás uma
Bênção. Para resumir, irmão. Senão eu prego demais. Vou até meia-noite mesmo, se deixar. Para resumir. Deus falou a Abraão assim, ó, abençoarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei. Vou até meia-noite mesmo, se deixar. Para resumir. Deus falou a Abraão assim, ó, abençoarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Presta atenção que a Bíblia, ela tem assim uns detalhes que passa desapercebido quando você lê muito rápido. Deus não está dizendo assim, olha Abraão, você vai ser abençoado. Você vai viver, vai ter tudo o que você precisar. Não, não, não. Deus está dizendo assim, Abraão, você vai ser a bênção. Quem conhece a Bíblia sabe que aonde Abraão ia, as terras prosperavam. Abraão plantava em terra seca e nascia. Aonde Abraão colocava as suas tendas, reinos eram transformados. Porque ele era a própria bênção de Deus na terra. Deus quer fazer isso de você. Ele não quer apenas te abençoar, Ele quer fazer que você seja a própria bênção. Aonde pisares o pé, Deus quer transformar ambientes. Preste atenção, irmão. 8 anos de ministério. Não tem um bairro que nós colocamos uma igreja da Fogo Santo. Pode ser, para não puxar só a sardinha para nós, qualquer igreja que esteja posicionada com Deus. Não tem um bairro, pastor, que nós colocamos uma igreja que os bares não fecharam. Aqui mesmo tinha um bar bem do lado. Aqui. Aonde colocamos a igreja, bares fecham. Biqueiros fecham. Vocês lembram como que era aqui? Esquecido. Olha a prosperidade que chegou aqui para esse bairro. Bela Vista era esquecido. Chegou bênção, chegou asfalto lá. Pedrinha, onde passamos, bênção chegava. Por quê? Porque Deus não escolheu esta igreja para ser abençoada. Deus chamou esta igreja para ser a própria bênção. Deus quer fazer de você também a própria bênção. Então obedeça, sacrifique mais, esteja voltado, com seu coração aberto ao Senhor, permita que Ele te direcione teus passos. Para finalizar, hoje eu vou terminar mais cedo, em nome de Jesus. A irmã deu até glória lá. Ó. Nós estamos vivendo uma geração que o povo não serve mais Jesus. Eu preguei lá na igreja dos senhores lá. O povo quer escolher. Quem serve a Jesus não pode ser senhor das próprias vontades, não. Tem gente que só faz se sentir. Quando Deus já te falou para fazer, se eu não sentir, eu não faço. E se Deus já falou para você fazer? Vivemos uma geração que, eu não vou congregar lá naquele lugar, porque lá tem uma irmã que eu não gosto muito. E se Deus quer que você congregue aqui? Ou se Deus quer que você congregue lá na tua igreja? Ou talvez você está aí me ouvindo, visitando, talvez o problema se levantou na sua, mas Deus quer que você esteja lá. Porque Deus levanta líderes para ajudar seus pastores, não para fugir na hora difícil. É para aguentar. Para suportar o peso da cruz. Como Moisés, que tinha 2 para o auxiliar.
Alguém lembra dos dois? Um era Arão e o outro Hur. Moisés já estava cansado. Eu estou falando do maior legislador da história, do maior profeta, que a Bíblia descreve que após morrer nunca mais se levantou homem igual a ele em quesito de sinais e prodígios. Estou falando de um sumo sacerdote. Moisés cansou, estava com seus braços descendo. Detalhe, quando os braços de Moisés desciam, o povo perecia. Arão e Hur, percebendo que quando os braços de Moisés desciam, o povo perecia, cada um veio levantar os braços de Moisés, porque Moisés já estava cansado. Reclamar da igreja é fácil, difícil é levantar o braço do Moisés e ficar perseverando junto com Moisés. Abraão, irmãos, era diferente, não fugia. Abraão é o homem portador da bênção do Pai, assim como vocês. Não desista, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que o negócio talvez virou, mas fica firme, irmão, você vai vencer. Deus é contigo. Para cada dia que vivemos, há uma promessa bíblica que o Senhor é contigo. Nós vamos vencer. Você que está passando por deserto vai vencer. E isso é um testemunho de um homem que já sofreu bastante aqui, muitas vezes calado. E o Senhor honrou a minha fé, assim como honrará a sua fé. Porque às vezes quando falamos de Abraão, nós pensamos assim, é um personagem bíblico, renomado. Mas quando você vê um homem comum, que anda com você, aí você nota, você percebe que você também pode alcançar a mesma promessa, a mesma bênção que eu alcancei. Mas fica firme com Jesus. Aí o texto diz que ele era a própria bênção. Aí ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, viu? Quando saiu de Harã. Para me finalizar, aonde que Abrão habitava? Harã. Para ele viver a promessa, ele teve que sair de Harã. Deus é especialista, irmãos, em cumprir aquilo que ele promete. Eu falava a respeito da geração que não se submete a Cristo, que fazia a própria vontade. Eu perdi o raciocínio, mas Deus me trouxe o raciocínio novamente. João 21:18. Você crente que me ouve, você cristão, na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias, mas, quando já fores velho, estenderás mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queira. Entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Dois tempos aqui na vida de Pedro, que Jesus narra. Primeiro tempo da mocidade. Pedro servia Jesus da mocidade? Sim ou não? Não. Pedro não conhecia Jesus da mocidade.
Então ele fazia o que queria da vida. Pescava, comprava a túnica que queria, ia para onde queria. E no segundo tempo é o tempo da velhice. No tempo da maior idade, para minha mãe não se ofender, que ela sempre me corrige, é maior idade. Pedro servia quem? Deus, Jesus. Muito bem. Agora Pedro tinha uma rixa com Mateus, você sabia disso? Pedro era um homem de difícil lida. Mateus era cobrador de impostos, visto como traidor do seu povo. Mas agora Pedro serve Jesus. E quem serve Jesus tem que perdoar Mateus. Quem quer andar com Jesus tem que ir para onde ele manda você ir. É por isso que tem pessoas que atravessam a cidade e vêm lá do portal do Cerrado para congregar aqui. Porque foi aqui que Deus chamou. Foi aqui que Deus mandou. Talvez alguém pense assim, mas por que vem congregar tão longe? Porque foi aqui que Deus colocou. Quem se submete a Jesus é assim. Não anda por onde quer, anda onde Jesus coloca. É que vivemos a geração que nós queremos ser missionários só lá na América. África ninguém quer. Paraguai ninguém quer. Países comunistas onde cabeças estão rolando, ninguém quer. Mais de 1.800 missionários esse ano foram martirizados. Morreram, ó. 1.800 esse ano. Perderam as vidas por defender o Evangelho. Você acha que eles não queriam estar lá na Disney, irmãos? Tirando foto com o Mickey? Eles queriam, mas Jesus colocou eles lá para ser martirizado, para sofrer junto com aquele povo que precisa de Jesus. E tem gente fazendo pouco caso por pirra. Deus poderoso. Deus quer cumprir promessa, Abraão, mas sai de Harã. Deixa ele conduzir para onde ele quer te conduzir. E para terminar, Filipenses 1, versículo 6. Olha que Deus diz para a tua vida e oramos. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A promessa que Deus cumpriu na vida de Abraão já tinha nascido no coração de Terá. Mas Terá agora estava morto, mas na figura do filho Deus cumpriu aquilo que havia sido prometido. Nós somos a igreja que os nossos pais da fé plantaram, mas vai ser nós que vai colher, vai ser nós que vamos chegar em Canaã, vai ser nós que vai ser a geração do arrebatamento. Prepara-te, ó igreja. Pedro, Paulo, igreja primitiva, todos esperaram o arrebatamento sem provar da morte. A promessa tinha sido e nascido no coração de Terá. Terá não chegou em Canaã, Abraão chegou. Nossos pais da igreja não viram o arrebatamento, não aconteceu a promessa que o nosso Cristo disse, que alguns não provariam da morte. Mas nós hoje somos a figura de Abraão. Nós somos o povo que vai chegar em Canaã. Nós não vamos ficar em Harã. A promessa vai se cumprir a qualquer momento. Esteja pronto para isso. A nova Canaã é logo ali. Tem gente que Deus fez promessa ao pai, ao avô. Eles não viveram as promessas, mas em você a promessa vai se cumprir.
Porque o Deus que começou a boa obra é fiel para terminar, para aperfeiçoar, e em você, Deus vai cumprir o que foi prometido. Mais uma vez eu profetizo debaixo da palavra, coisas novas virão para o teu ministério, coisas novas virão para esta igreja, você vai viver um novo tempo, e quem recebe, aplaude a Jesus.